O camarada dessa história que eu vou contar para vocês, desde quando ele se tornou, ele começou a discernir as coisas, ele soube pelos pais que ele era adotado. Desde os 3 meses de idade ele era adotado. E depois que ele se casou, um certo dia ele foi para um almoço de família, era Dia das Mães. Ele foi para um almoço de família e no carro com os pais a mãe resolve falar, isso fazem acho que talvez 7 anos, 6 anos, essa mãe resolve falar que talvez a sua mãe biológica estivesse viva e morando num município vizinho deles. Bom, ele conta que quando ele recebeu essa informação, foi um choque muito grande para ele, porque depois de tanto tempo ele nunca teve nenhuma informação sobre sua família biológica e de repente sua mãe vem e fala que é possível que essa pessoa estivesse viva. Ele falou que naquele momento ele desejou a morte dessa mulher, porque ele não queria saber nada sobre essa mulher. Ele tinha muita mágoa disso. E, enfim, ele não falou nada com os pais naquele momento para não estragar o almoço, porque era um almoço de Dia das Mães, não era justo estragar o almoço dela, né, em comemoração a ela. E quando ele estava voltando, ele ficou pensando naquilo, pensando no que ela havia falado. No dia seguinte ele chegou na empresa, pegou o telefone, ligou no município, passou os dados daquela mulher e quem o atendeu, do cartório de registro, quem o atendeu falou que essa mulher estava morta, que 1 ano após o nascimento dele ela havia morrido. Ele se sentiu culpado por ter desejado a morte dessa mulher, mas ele entendeu que não era culpa dele que ela havia morrido, foi por uma causa que ele nem sabe até hoje. Por incrível que pareça, ele nem sabe por que ela morreu. Ele então se planejou. Nas próximas férias do trabalho, eu vou até esse município saber quem é a minha família biológica. Ele se organizou para fazer isso. E chegou às férias. Ele desistiu de ir. Ele conta que quando estava prestes a realmente saber a história dele, alguma coisa disse para ele: você não precisa disso. Você já tem uma família. Você já tem alguém que ama você. Por que você vai atrás de uma coisa que nunca existiu na sua vida? Mas ele conta que nesse período de busca, esperando essa busca, aquilo tirava a paz dele. Ele se sentia triste, ele se sentia desconfortado por não saber quem era realmente a família biológica dele. Mas enfim, ele desistiu. Ele entendeu que ele já tinha uma família verdadeira, que ele já tinha uma família que o amava, que ele já tinha realmente o que ele precisava. Quando a gente perde o foco naquilo que nós temos, que realmente tem sentido na nossa vida, acontece o que aconteceu com esse rapaz. Nós sofremos, ficamos perturbados, ficamos buscando coisas que não têm sentido, e isso nos tira a paz. E há mais de 2000 anos atrás aconteceu isso com os apóstolos. Em um certo momento, faltou a paz para esses homens. Depois que Jesus morreu, o peso da culpa, do abandono, veio sobre eles. Evangelho de João 20, do 19 ao 21. Por favor, se quiserem acompanhar a leitura.
ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Os apóstolos, nesse momento, eles estavam encarcerados pela culpa. As chicotadas que haviam sido dadas em Jesus, agora estavam dilacerando as costas deles. Eles estavam aprisionados. Quando Jesus morreu, eles morreram junto com Jesus, porque eles abandonaram a Cristo. Eles esqueceram da promessa que Ele ia ressuscitar. Se eles tivessem feito um cronograma de tudo que Jesus falou, eles estariam dentro daquela casa não aprisionados pela culpa, mas sim esperando Jesus ressuscitar. Mas eles não estavam esperando a ressurreição de Jesus. Eles estavam presos, com culpa e sem paz. E de repente Jesus ressuscitou. Porque foi uma promessa que Ele fez, não é verdade? Ele prometeu que Ele ia ressuscitar e Ele ressuscitou. Se eu fosse Jesus, eu teria chegado naquela casa, eu teria dado um chute na porta, pegado a bacia que eu tinha lavado os pés daqueles caras e dado uma baciada neles. Ou pegado a toalha, fazendo, sabe quando enrola a toalha e dá aquelas chicotadinhas, sei lá, xingado eles: vocês são um mau caráter, vocês me abandonaram, vocês me deixaram, eu sofri tudo o que eu passei, porque vocês me deixaram, enfim. Ele não. Eles já tinham culpa demais sobre a costa deles. Ele ofereceu algo diferente: a paz seja convosco. E a hora que Ele falou, a paz seja convosco, eles sentiram paz. E a partir daquele momento, eles ressuscitaram junto com Cristo. Eles começaram o maior empreendimento da história da humanidade, que somos nós, a Igreja do Senhor. Eles voltaram à cena, eles entenderam que eles estavam perdoados. Cristo ofereceu aquilo que eles realmente precisavam. Muitas vezes esperamos algo de Cristo, algo que aconteça em nossa vida, e não vem. Ficamos frustrados, decepcionados, ansiosos. Quando a ansiedade passa do ponto, ficamos desesperados, não é verdade? Jesus ele fez uma citação uma vez, que na minha opinião é uma das melhores do Evangelho. Buscai, pois, o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se hoje estamos sentindo falta de alguma coisa, provavelmente não estamos buscando o reino de Deus da maneira que devemos buscar. Porque se Ele falou que quando buscamos todas as coisas serão acrescentadas, é porque realmente serão acrescentadas e não sentiremos falta de nada. Isso tem que estar convicto em nosso coração todos os dias. Que seremos abastecidos, seremos fartos, enfim, nada faltará para nós. Pode ser que não tenhamos aquilo que almejamos, ou queremos, ou buscamos, mas aquilo que precisamos, isso sim teremos. Como aconteceu com os apóstolos, vai acontecer conosco. Cristo vai aparecer e Ele vai dar aquilo que precisamos. Porque eu sei realmente da história desse rapaz que eu comecei a mensagem. Por que eu sei com tantos detalhes? Não foi um livro que eu li, esse rapaz sou eu.
essa história é minha. Eu fui realmente abandonado por minha mãe e eu não sei quem é ela. Mas Deus, Jesus, me deu uma família que eu não preciso de outra. Eu não preciso de outra família. Eu sou completo com a família que eu tenho. E desde o momento que minha mãe me abandonou, a pessoa que me abandonou, não minha mãe está lá em Jundiaí agora fazendo o almoço dela, provavelmente. Desde aquele momento, do 3º mês da minha vida, Cristo tem andado comigo, tem me guiado, desde o lugar mais obscuro que eu já tive, até o mais alto, até o mais bonito, até o mais brilhante. Ele tem me abençoado, Ele tem me cuidado, Ele tem me dado todas as coisas. E hoje, com 34 anos, eu vejo isso. Eu consigo observar cada coisa que Cristo tem feito na minha vida até aqui. Desde o que Ele tirou até o que Ele colocou. Ele me deu tudo. Ele me deu tudo. Todas as coisas que eu precisava. O meu conselho: preste atenção se realmente o que você está sentindo falta é algo que você precisa. Se não for, pare de sofrer com isso e receba a paz de Cristo. Amém.